que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? A Bíblia é muito clara sobre a prática e o comportamento da homossexualidade. Ela não aprova, né? É algo contra a natureza que Deus instituiu entre o relacionamento entre homem e mulher. Tá? Em alguns versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, fica muito claro que Deus não aprova. Então, se a autoridade maior, que é Deus, não aprova, então não há o que discutir. Além dessa discussão, manipulações, argumentos vãos, que não vão tirar a autoridade da palavra de Deus, que diz que é abominável aos olhos de Deus a prática consciente. Tá? O que é essa prática consciente? Pessoas que entendem que Deus não aprova e elas permanecem nessa prática, elas optam por essa prática, certo? As pessoas que praticam sem entendimento que Deus abomina, Deus também não aprova, porém é diferente o olhar de Deus sobre essas pessoas. Tá? O olhar de Deus sobre essas pessoas é um olhar de compadecimento, pois estão ignorantes acerca da palavra dele. Por isso que a igreja existe como papel fundamental de orientar, evangelizar e reproduzir a palavra de Deus e ensinar em amor sobre isso. Lembrando que se existe alguém que pratica a homossexualidade e não entende biblicamente que é proibido, é um dever do cristão ensinar em amor os versículos coerentes, corretos sobre isso. E não usar versículos de acusação. Porque o próprio Espírito Santo faz isso quando a pessoa já conhece a palavra. Ele convence, ele envergonha a pessoa. Nós cristãos, em amor, devemos trazer à memória, lembra? A palavra fala. Além disso, o Espírito Santo faz. Para as pessoas que conhecem. Para as pessoas que não conhecem, nós devemos ensinar. Tá? É um evangelismo. Olha, aqui tá. A palavra diz isso. Não sou eu, é Deus quem está dizendo. Certo? Então a palavra é muito clara. A Bíblia diz que ela não aprova essa prática, tá? Porque sai do projeto, do propósito da criação de Deus, entre relacionamento entre homem e mulher. É correto calar-se em relação à prática homossexual, mesmo que a lei o exija? Sim. É correto. É correto porque a Bíblia nos orienta a nos submetermos aos nossos líderes, nossos governantes. Certo? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil até agora, tá? Até esse momento, até o ano de 2013, não proibiu de falar sobre isso. Tem muitos projetos, muitas leis, mas não proibiu. E se proibir? Tem que acatar, obedecer. Porém, a Bíblia também nos orienta que quando nós obedecemos nossos governantes, nossos líderes políticos, e nós cumprimos as suas ordens, em momento oportuno e sábio, Deus vai dar um escape para o cristão se manifestar. Essa sabedoria que vem do alto, nenhum homem tem. Então é sábio que o cristão se cale, obedeça, porém que o coração dele não se conforme com aquilo e busque em Deus o escape certo para a hora oportuna, e então ele age debaixo da lei dos homens. Então, calar sim. E se manifestar em momento oportuno, dado por Deus, dentro da lei, legalmente, e não sendo omisso. Porque é uma diferença, tá? Porque a lei fala, dentro dessa suposição, a lei fala, cale-se e não fala nada. Muitos crentes, muitos cristãos, vão fazer o quê? É muito mais cômodo ficar na zona de conforto. Eu não me manifesto. Ainda uso versículos de acusação. Só que a Bíblia não diz isso pra gente. Jesus não nos ensina isso. Não se conforme.
Não se conforme. Então, se eu estou debaixo de uma lei, onde a lei pode me obrigar a que eu fique calada, eu não me conformo no meu coração. E Deus entende esse inconformismo do meu coração, e em oração eu busco Ele: Senhor, me dá uma saída. Eu não me conformo com essa situação, mas eu tenho que obedecer. E aí entra a maravilhosa redenção, onde Deus nos traz uma orientação sábia, e aí caminhos, escapes e maneiras legais de se manifestar sobre essa situação. O que as igrejas devem fazer para dar auxílio a pessoas que estão mergulhadas nesse tipo de pecado? Bom, pensando que uma igreja que está interessada realmente a auxiliar pessoas que vivem a prática da homossexualidade, o que essa igreja precisa é se olhar, saber se ela realmente está capacitada, saber se ela realmente negligenciou pessoas com essas mazelas dentro da igreja, e após esses olhares, ela realmente se arrepender, buscar Deus, se reconciliar com Deus, rever os seus caminhos, rever o seu coração e tratar o corpo. Porque uma igreja que dá início ou se inclina para lidar com essa questão, ela tem que ser honesta e realista e entender que antes dessa inclinação houve um tempo de negligência com pessoas. Então, possivelmente, homossexuais entraram na igreja com a intenção de abandonar a prática e não foram assistidas. Homossexuais provavelmente são membros praticantes e vivem a homossexualidade, né? Então, quando ela se inclina para iniciar um acompanhamento, né, e lidar, ou seja, ela fala: agora nós como igreja devemos ou estamos inclinados para isso, ela não tem que olhar para fora somente, ela tem que olhar para dentro do corpo dela. Tá? Porque se o corpo dela estiver doente, tiver pessoas nesse estado, ou pessoas que têm uma visão completamente fora do evangelho, é em vão realmente trazer pessoas, convidar pessoas para conhecer Cristo, que vivem a homossexualidade, para abandonar a homossexualidade, e chegam dentro da igreja e elas encontram outro tipo de preconceito. Elas encontram outro tipo de negligência, ou seja, elas não são assistidas, elas sofrem muito mais. E essas pessoas abandonam a igreja, abandonam a Cristo, porque elas têm uma aversão. Então a igreja precisa olhar para ela, sarar as suas feridas, reconciliar os seus caminhos. Então começa um tempo de restauração, redenção, e aí então ela pode realmente caminhar em direção a uma busca sincera de orientar pessoas a abandonar a prática da homossexualidade. Seja evangelizando, fazendo missões, fazendo aconselhamento, orando. O fato é que se ela faz missões, evangeliza, sem estar preparada, a pergunta é: só querer evangelizar sem se preparar resolve? Fazer missões sem estar preparado ajuda? É muito complicado, né? Nós vemos muito casos e casos dentro do sistema de missões que são, como que eu vou dizer, são ineficazes com as missões por falta de capacitação, né? E por que não capacita? Certo? Então, se a igreja está preparada, se ela está buscando, se reconcilie. Porque buscando no Espírito Santo, buscando em Deus, na sua palavra, Deus vai mostrar. Então, tem que haver um arrependimento, uma mudança de pensamento, uma prática do Evangelho em si, na vida dessa igreja, dessa comunidade, dessas lideranças, desses ministérios, dessa membresia. Tá? Porque é muito complicado, nós temos igrejas muito grandes, muito tradicionais, nós vivemos uma fase onde há uma transição de uma certa idade antiga, entrando uma galera mais nova, mas ainda
tem igrejas muito tradicionais onde isso é algo assim, a pessoa não há como ser salva, não há redenção. Isso é uma mentira. Uma mentira. Então a igreja assumindo o papel, assumindo que ela um tempo foi negligente e que agora ela não quer mais, é necessário que ela se arrependa. Arrependa dos seus caminhos. Volte a Cristo. Volte ao Evangelho. Comece a aplicar o verdadeiro sentido da igreja, que é sarar os seus feridos. Ela realmente precisa ter essa postura. Tá? E aí então ela começa a caminhar para uma direção onde ela vai amadurecer para poder receber ou orientar essas pessoas a abandonar a prática da homossexualidade. Tá? Porque uma coisa é ter intenção de fazer e outra coisa é realmente conseguir fazer, estar apta para fazer biblicamente. Porque nós devemos lembrar, essas pessoas, independente se elas estão conscientes ou não dessa prática, em relação a Deus, essas pessoas estão feridas. E por mais que eu ou qualquer outra pessoa se compadeça, antes dessas pessoas, Jesus se compadeceu, Jesus é que sabe o tamanho da ferida dessas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado, essa igreja tem que tomar muito cuidado com a intenção dela. Isso não se tornar um status, para se tornar realmente algo cristológico, para se tornar algo do reino, para se tornar algo que você fala, nossa, é Cristo puro nessa situação. Não é homem, não são homens. Cristo, certo? Então a igreja se arrepende de seus caminhos, passa a ter uma redenção, uma restauração da sua membresia, uma mudança de mente, e então ela consegue receber essas pessoas, consegue reorientar. Tá? E essa reorientação tem de várias formas. Tá? Várias formas que o Espírito Santo vai trazendo, vai capacitando, vai levantando pessoas, e aí vai direcionando cada igreja específica para uma área mais pontual dentro da homossexualidade. Como acompanhar pessoas convertidas ao cristianismo que vivem na prática da homossexualidade? Bom, pensando que essas igrejas, como eu já falei, elas já se arrependeram, já mudaram seus caminhos, ela está buscando um amadurecimento em Cristo, ela precisa assumir a responsabilidade. E essa responsabilidade requer compromisso diante de Deus, diante desse membro e diante da sociedade. Por que diante da sociedade? Porque se você voltar um pouco na história, os missionários, os pré-reformadores, os reformadores, através do cristianismo, fizeram mudanças ou transformações genuínas para a sociedade. O que me entristece é que a igreja hoje, nessa questão da homossexualidade, ela tem mais medo de se envolver do que realmente se envolver. Né? Então, pensando que essa igreja se arrependeu e essa igreja realmente está assumindo o preço de defender o Evangelho e de oferecer uma boa nova e acompanhar esse homossexual que deseja abandonar a prática no caminho dessa boa nova, essa igreja precisa assumir e praticar e colocar em prática isso. Como seria isso? A igreja entendendo, os ministérios entendendo a necessidade, a urgência de orientar essas pessoas, ela no mínimo monta um ministério de oração. Ministério de oração que vai interceder por esses homossexuais, que vai interceder pela sexualidade do Brasil, que vai se envolver em oração, que vai dar base em cobertura espiritual para outros ministérios que trabalham com isso. Tá? Se ela não ora, e essa igreja fala, nós entendemos esse problema, só que o nosso ministério é missões. A minha pergunta que fica é, o que é missão? Não é alcançar? Não é ir até a pessoa e levar uma boa nova? Por que um homossexual não pode ser um campo missionário?
Então, falar que a igreja é missionária, que ela só faz missões e ela não quer se envolver, é tirar o corpo fora. Porque um homossexual, ele é um campo missionário. Fazer evangelismo não é só fazer aquele evangelismo prático que a gente vê. Eu vou nas escolas, isso é muito bom. Fazer missões também é muito bom. Mas a questão aqui é os homossexuais que nós estamos falando. É um assunto pontual. Se a sua igreja é evangelista, evangelismo entre os homossexuais. Não precisa ser o ano inteiro. Mas uma igreja que assume que essa situação precisa ser tratada pelo evangelho, ela coloca dentro da sua programação, dentro da sua ação que é para fora, eclesia, os homossexuais. Porque o que os homossexuais se diferenciam dos outros pecadores são a prática do pecado. Mas o sofrimento, o vazio, é igual aos outros que são alcançados pelo evangelismo, igual aos outros que são alcançados pelas missões. Certo? Então, uma igreja que realmente entende que ela tem que acompanhar e que ela assume isso, ela, no mínimo, monta oração, evangelismo, missões e acompanhamento com esses homossexuais. No mínimo. Tá? E pensando que essas igrejas assumem e realmente querem fazer e não sabem por onde, então essa igreja precisa orar. É recomendável que essa igreja ore. Porque eu não posso falar em relação àquela igreja. Ninguém pode falar em relação àquela igreja. O dono daquela igreja é Cristo. É Ele quem vai falar. Para essa igreja, tal coisa. Para essa igreja, tal coisa. Então, é na oração que a igreja começa a se capacitar, ser orientada, direcionada, encaminhada para qual ministério ela vai acompanhar a pessoa a sair da prática. Ao longo desse tempo de oração, ou ao longo dessas perguntas, desses questionamentos, o que pode ser feito? A igreja pode sair do seu quadrado, abrir a porta, do templo e olhar para fora e buscar ministérios que já trabalham com essas áreas. Buscar pessoas e trazer pessoas. Trazer pessoas para capacitar. Fazer redes de contato. Se relacionar. Sair um pouco desse sistema fechado que ela se encontra e falar com todas as palavras. Eu preciso que outra pessoa me ensine nessa área. Alguém guiado por Deus. Porque a igreja onde eu estou ainda não tem um ministério específico, não está orientado especificamente. Tá? E aí o que acontece? A igreja começa a receber um discipulado, ela começa a receber um suporte. Tá? Porque existem organizações, ministérios, missões fora do Brasil, no Brasil, que tratam dessa questão. Tá? Só que são poucos. Porque nem todo mundo quer assumir o preço. E qual que é assumir o preço? É assumir que nunca lidou com isso, que agora tem que lidar. E é uma responsabilidade. Porque é sério. São vidas. São pessoas dilaceradas. Essa é a verdade. Dilaceradas, que não sabem mais o que viver. Se você fizer realmente um estudo profundo na Bíblia acerca dessas pessoas, você vai chegar à conclusão que ela é o último estágio da iniquidade na vida da pessoa. Que a pessoa abandona a prática natural dela. O que é natural dela, ela abandona. Então, como você não se compadece de alguém que abandona a sua prática natural? Como você não consegue assumir uma responsabilidade de realmente estender a mão genuinamente e falar para a pessoa, o caminho é por aqui, é em Cristo. A igreja olha, e eu falo de uma maneira generalizada,
deixando muito bem claro que tem igrejas que têm uma visão completamente diferente. Tem igrejas que já entenderam essa questão, que já caminham há muito tempo. Igrejas tradicionais em alguns lugares do Brasil, mas a grande maioria não. Nós acusamos as pessoas. Nós acusamos, como igreja, eu falo porque eu também sou igreja, eu tenho que estar dentro desse sistema. Nós acusamos aquele que está pedindo ajuda. Nós batemos naquele que está pedindo ajuda. Isso é muito sério. E eu tenho para mim, segundo a palavra, que não reflete a Deus isso. Então, pensando que essa igreja, ela já teve todo esse entendimento, a ideia e a intenção é capacitar, preparar, estruturar, criar ministérios, assumir dentro do seu limite. Dentro do seu limite. Se uma igreja entende que ela pode acompanhar um homossexual abandonar, ela acompanha dentro daquilo que ela tem condições. E dentro daquilo que ela tem condições, o Espírito Santo, ele não passa desse limite. Ele vai abençoando aquela igreja, vai dando entendimento, capacitação ao longo do limite daquela igreja. Porém, essa igreja não pode ser negligente, ela não deve ser negligente. O fato dela entender que ela tem uma limitação, essa limitação não impede ela que ela aumente o seu poder de conhecimento, o seu poder de capacitação, o seu poder de busca em Cristo. Certo? Então, as pessoas buscando em Cristo, buscando na palavra, se capacitando, criando ministérios, realmente assumindo a obra redentora como um ID, né? Porque ir pelas nações não é só a gente sair do lugar onde a gente está. E a gente negar o nosso eu, sair da nossa zona de conforto e olhar para o outro que está perdido em alguma nação, em algum lugar. Que pode ser dentro dele mesmo.